Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos mais um Frente a Frente e aqui hoje conosco Marco Toledo, presidente da Executiva Estadual do PTdoB, o Partido Trabalhista do Brasil, em Alagoas. E o nosso assunto, claro, a conjuntura nacional, local, pós-eleições municipais. Eu agradeço, senhor Marcos Toledo, antecipadamente sua presença aqui conosco e comecemos justamente pela avaliação da performance do PTdoB aqui no Estado. Qual é o entendimento que se tem da votação dos candidatos, tanto nas candidaturas majoritárias quanto proporcionais? Olha, boa tarde, Gorete, a todos os seus telespectadores. A avaliação que eu faço do PTdoB em Alagoas nessas eleições foi boa, foi dentro da nossa expectativa. Nós tínhamos um prefeito, que é o do Bateguara, inclusive um dos mais bem avaliados de Alagoas, é o Gel Cruz. Ele foi reeleito com a mais boa de votos. Tivemos mais 3 ou 4 candidaturas de prefeitos que foram bem votados, mas não tiveram êxito. Uma delas, o do Alves Correia, nosso radialista lá em São Sebastião, mas naquele perfil do Alves, uma candidatura popular, uma candidatura que discute com as pessoas, sem aquela estrutura, que é aquela estrutura natural das eleições. Quanto à Câmara de Vereadores, que é um foco importante nosso, nós tivemos um bom êxito em municípios, por exemplo, consideráveis. Tivemos aí por volta de 15 vereadores eleitos e nós trabalhamos muito. Nós trabalhamos numa união de partidos que no final tivemos que nos dividir e a soma desses partidos se individualizadas e somadas, ela deu um bom número. O PRTB fez um bom desempenho no Estado. Então, as discussões que nós travávamos no G8, elas trouxeram frutos para a gente. E estamos nessa discussão. Agora, já no ano pré-eleitoral, estamos agora aguardando, aí, já iniciando, dando pontapé para o ano de 2017. 2018, né? 2017 é o pré-eleitoral. É o pré-eleitoral, pois é. Mas o foco está lá em 2018. Tanto que este mês, por exemplo, Alagoas e todos os estados no Brasil que estão no recesso parlamentar, tanto nos estados quanto no Congresso, transforma suas bases na efervescência dessa discussão, queira ou não admitir isso. E, nesse sentido, o cenário político nacional, antes mesmo de a gente avaliar essas perspectivas para 2018, esse cenário de Operação Lava Jato, de judicialização da política, da crise econômica, tudo isso pode-se dizer que afetou ao partido, como afetou a outros mais, digamos assim, de forma mais concreta ou não? Olha bem, nós temos que separar 3 instâncias, o político em si, o partido, né? E a nossa nação como os nossos governantes e a crise, essas coisas todas. Eu acho o seguinte, está tendo uma criminalização da política em geral. Os poderes, né, de Montesquieu, que você tem que separar os poderes, está meio misturado nesse momento. Mas eu acho que a coisa que mais está afetando é a crise econômica em si, a recessão, o desemprego. Se nós conseguirmos avançar um pouco nessa linha, eu acho que arrefece um pouco a questão política. Mas, nesse momento, os políticos estão muito desgastados, não a política. Eu não correria o erro de falar que a política está desgastada. Ao contrário, nós vemos com muita possibilidade esse ano de 2017, muito debate. Agora, temos que ter, nós políticos, nós presidente de partido, mostrar para a sociedade claramente que temos que separar um pouco a crise, os maus políticos e a política. É isso que nós tentamos fazer sempre. Eu estou há 20 anos como líder partidário aqui em Alagoas e passamos várias crises. E nós sobrevivemos assim. Mas pode-se dizer que essa, senhor Marco Toledo, seja a crise contemporânea mais grave que já viveu o mundo político e econômico nacional? Não considero, por exemplo, olha, Gorete, eu até não tenho nenhum receio de dizer, Alagoas e o Brasil, nós temos muita abundância de tudo que você imaginar. Nós temos crise é de abundância, não é de falta das coisas. Alagoas, então, nós temos um celeiro em todos os aspectos. Retomar o crescimento do Brasil, ajeitar Alagoas. Se você tiver um olhar diferente, obviamente eu não estou aqui querendo com uma vara de condão ajeitar as coisas, porque tem que ser discutida com a sociedade, porque tem... Olha bem, nós, há 2 décadas atrás, nós avançamos nas questões sociais. Como é que vai retroceder nas questões sociais? E aí o que acontece? Com o descontrole econômico, ninguém quer perder direitos, ninguém quer perder... Você sobe um degrau, não quer descer.
E agora, a questão da reforma da Previdência está aí, tantas outras, por exemplo. Agora, debater isso com a sociedade e principalmente com as classes que estão diretamente ligadas às questões, por exemplo, os sindicatos. Né? Há uma carência dessa discussão no atual governo? Olha bem, aí depende do enfoque, por exemplo. Se você olhar, vamos dizer, a carga tributária do Brasil, começamos por aí assim, rápido, ela é alta ou baixa? Não saberia explicar. Eu sei dizer o seguinte, qual o serviço que essa tributação está prestando à sociedade. País desenvolvido, a carga tributária é muito maior, mas também o serviço para a sociedade é muito maior. E os setores estratégicos da prestação de serviço do Estado estão no controle do Estado e de uma forma muito, digamos assim, bem feita, não é? A saúde funciona, a segurança funciona, a educação funciona bem. Vou dar outro dado, por exemplo. Quando se fala de Previdência, é difícil analisar a Previdência isoladamente. Teríamos que falar de Seguridade Social. E a Previdência é um item, porque tem um viés. Né? E essa discussão está na mão agora do presidente Temer e do governo a travar. Por quê? Porque avança a questão do subsídio para a Previdência. Eu mesmo sou da tese que a idade mínima tem que ser colocada. Qual a idade? Aí é claro, você pode escalonar. A idade, eu sei que a idade mínima tem que ser colocada. Qual, por exemplo? É 70 anos, é 65? Eu não sei o que é que você responderia. A mulher tem que ser diferenciada do homem na idade. São coisas que você debater com a sociedade. E vai ser debatida na sociedade. A Previdência é um dos pontos importantes, a reforma trabalhista, que agora eu vejo indícios do governo colocando a reforma trabalhista. Quer dizer, diminuindo em tese, não é diminuindo direito do trabalhador. É tentando manter o emprego, flexibilizando a jornada de trabalho. Mas para o trabalhador em si, pode estar sendo entendido que é uma perda do trabalhador, que não é. A perda maior é perder o emprego, entendeu? Claro, em qualquer circunstância, a maior perda é ficar sem um emprego. Mas voltemos às questões político-partidárias, né? No questão do cenário que se coloca hoje. Como o PTdoB está se estruturando no Estado para essas discussões mais amplas que envolvem o anúncio de candidaturas posteriormente a majoritária ou proporcional aqui no Estado? Olha, o momento atual, nós entendemos o seguinte, só vamos separar a crise econômica, a crise de identidade, a questão dos maus políticos, com muita discussão. E o viés é político. O que é que nós vamos propor à base aliada que fazemos parte do governo, junto com o PMDB? Nós estamos propondo com o número de partidos, eu, o Adeilson Bezerra, do PRTB, vamos propor rapidamente para o PMDB que a gente precisa fazer essa discussão, que nós estamos chamando de discutir uma federação ou confederação. O que é que seria isso? Tentar discutir bastante, ativo nas regiões de Alagoas, do Estado, essa discussão das oportunidades regionais com viés político. E que tipo de discussão Como seria essa discussão? E priorizaria que tema nessas discussões? A gente poderia seguir por várias questões, por exemplo, pelas econômicas, pelas sociais, e identificando qual é o perfil de cada micro-região ou macro-região. Dá um exemplo. O governo hoje, qualquer governo, ele cria um incentivo fiscal e é generalizado para o Estado. Eu posso fazer isso, a nossa proposta de discussão é fazer isso para municípios isolados. Eu discuti a questão de cada município. Para equilibrar as relações. Exatamente. Por exemplo, eu para desenvolver o município A ou o município B, eu não posso fazer uma lei ou uma isenção que o cara instale aquele tipo de atividade em qualquer município. Sim, mas o que é que tem isso a ver com a questão política partidária? É porque aí nós vamos identificar temas e vamos buscar pessoas naquela região que possa discutir, debater e se colocar candidato da federação. No primeiro momento, a gente vai ter todo o cuidado de separar essa federação de partido A, B ou C. O que nós estamos tentando é montar um grupo de pessoas, partidariamente, juntos numa federação, para rediscutir o modelo do Estado, para rediscutir as regiões, as oportunidades e com o viés político. Mas isso também induz a imaginar que é uma discussão que tende a ser mais ampla também, se estender para o país, não? Olha bem, eu acho que também poderia ser feito. Eu quero separar aqui a reforma política que está sendo debatida da ideia nossa de começar pela federação em Alagoas. Porque não é um bloco de união, não é isso?
Olha bem, a confederação ela prevê um bloco temporário com prazo definido, mas não é isso que a gente está propondo. Nós estamos propondo primeiro fazer uma federação de discussão política. Obviamente que podemos nos unir para uma candidatura com as coligações ou não, porque na reforma política talvez proíba-se coligações. Proibiu coligações, nós estamos na federação, podemos unificar. Não teve coligações, nós vamos ter já aqueles grupos que têm os temas. Cada partido com mais afinidade com o tema A, B ou C pode encampar aquela proposta. Agora... Mas não vai entrar em choque com as coligações que naturalmente são feitas para as eleições? Olha bem, é essa a inovação. Se não houvesse choque, talvez a gente não tenha tido êxito. Por quê? Porque ou a gente inova, a classe política tem que entender isso. Ou nós vamos inovar, ou nós vamos ficar atrasados no tempo. Né? Vai ter aqueles pseudos políticos que estão ocupando. Eu que não queria citar nomes, mas a gente vê nessa eleição já florescer pseudos candidaturas, né? Com slogans que você vê que não foram bem debatidos, midiáticas, nada contra isso. Mas isso é falta de um debate maior com a sociedade, com a discussão. Porque ninguém é capaz sozinho de modificar um quadro político, econômico, social de um país, ou de um estado, ou de um município. Acho que nós políticos, representantes partidários, temos que sim começar esse debate e dioturnamente, até as vésperas das eleições, nós temos que estar com esse debate, passando pela Câmara de Vereadores, pela sociedade organizada, a entidade civil, em cada município, em cada micro-região. Eu estou muito animado com essa ideia da federação, vamos discutir isso com o governador, com o PMDB, para que a gente inicie rapidamente essa discussão. Já que o senhor falou em nome do governador, qual a sua avaliação do governo eleitoralmente? Olha, o governo, há pouco mais de 2 anos, né? Agora que vai completar 2 anos e 1 mês, você vê os problemas que são estruturantes de Alagoas, o governador, ele identificou as prioridades, por exemplo. Qual é a coisa que mais... É difícil governar, porque governar tem que priorizar. Na minha avaliação, 2 pontos, ele foi muito feliz e continua, por exemplo. A insegurança a insegurança está em todo o país e no mundo. Mas Alagoas, alguns municípios estavam realmente fora de controle. E ele priorizou essa área e vem dando resultado. Claro que a questão da segurança não é só opressiva no primeiro momento. Ela vai ter que ser discutida, mas não dá tempo de você resolver a questão social em 1 ano, ou 2 anos, ou em um governo. Isso é tarefa para você debater uma coisa que está no descaso há quase secular, você não vai corrigir essa desigualdade em 1 ano, em um mandato. Mas eu acho que ele avançou bem aí. Tem avançado na discussão, tem avançado na segurança, na saúde ele está trabalhando, e as outras questões todas, a educação eu acho que está bem avaliada. Nosso secretário de Educação, nosso vice-governador tem se dedicado, é uma pessoa experiente. Já tem, você vê, a escola de tempo integral, vê as propostas, acho que anda bem nesse sentido. E na questão, eu enfatizei a questão eleitoral, porque somando os votos que o PMDB teve nestas eleições municipais, eles superam e muito a média, a totalidade dos votos de outros partidos. O peso dessa votação para 2018? Olha, 2018 o que eu digo sempre, cada eleição é uma eleição nova, né? E cada um tem que trabalhar, tem que se refazer, se reformular, tanto o governo como o partido menor, o maior, o médio. Nós estamos propondo a federação. Quanto à questão do PMDB e de outros partidos, olha bem, eu sobrevivo politicamente aqui no Estado, eu sobrevivo no sentido de se manter a discussão política. Há 20 anos, no PTB, um partido pequeno. Por quê? Porque a gente trava discussões, trava política, trava isso tudo. Eu estou muito animado, porque vejo o PMDB e outros partidos já iniciando essa discussão. Vai ser muito efervescente, e quanto mais se acentua a crise, mais se faz necessária a discussão, o debate, né? Acho isso aí. No contexto do trabalho, né, dessa mobilização pela federação, os partidos que têm mais votos, eles terão peso diferente? Eu não, porque aí não é voto. Aí a federação, a ideia dela é discutir propostas, discutir a micro-região, discutir o perfil dos candidatos. E aí cada candidato vai escolher aquele partido que melhor lhe atrai na proposta,
Enfim, Na verdade, é uma discussão suprapartidária em que os partidos, as pessoas filiadas a partido A, B ou C, vão ali discutir os temas e na hora de escolher por onde se candidatar, escolhe o partido que acha que tem maior identificação então com você ele. já foi Seria na por aí. essência da federação, exatamente isso. O que não pode é a classe política, é um erro nosso, enquanto partidário, achar que essa discussão pode ser isolada para o partido A, B ou C. Fechar-se nas siglas, equivocado. não é isso? Isso é equivocado. Temos que fazer a discussão apartidária, é uma federação. E, obviamente, tem os prazos legais das filiações, que aí nós estamos há 1 ano e 6 meses, há tempo suficiente da gente dissecar isso. Fazer o bom debate, trazer as autoridades, trazer aquelas pessoas que podem debater aqueles temas, Notáveis para os nas profissionais áreas, liberais, a sociedade civil organizada, os sindicatos, mas de uma forma dirigida para a política. Não é politicagem, nós temos que enfrentar isso. Ah, está desgastado porque a Lava Jato, não tem outra saída. Temos que botar a mão à palmatória e discutir com a sociedade. Porque se não fizermos isso, os movimentos que têm direcionamentos diferentes da política, eles vão ocupar o nosso espaço, sem dúvida. Já estão ocupando parte do espaço. Então, eu acho que estou muito animado para fazer essa discussão. Acho que o momento é oportuno. Vejo em Alagoas o local ideal para isso, para que a gente passe o 2017 aí trabalhando firme com essa ideia. Bem, presidente da Executiva Estadual do PTdoB, Marco Toledo, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já.